Champions League é a principal competição de clubes do mundo inteiro, mas o que faz o seu nível ser altíssimo são os jogadores que estão pelo futebol europeu. E a variedade é enorme, entre o nível mais baixo de jogadores até o nível mais alto, estando sempre nas fases finais da competição e disputando os principais títulos na temporada. Então aqui eu reuni os últimos 10 melhores jogadores de cada edição da Champions League, começando por 2015 até a última edição que tivemos agora em 2025. E o melhor de tudo aqui, cara, é que esse vídeo não é baseado na minha opinião, é somente na opinião da UEFA, já que é ela que dá os prêmios todo final de temporada. Então caso você fique revoltado com algum nome que apareça por aqui, eu não tenho culpa, ok? Quem deu o prêmio foi a UEFA, então reclama com eles lá, mano. Eu só tô passando a lista pra vocês. Ok, então dito isso, bora começar. Voltando no tempo, começando com a temporada 15-16. E quem ficou com o prêmio de melhor jogador foi o Cristiano Ronaldo. O vencedor da Champions naquele ano foi o Real Madrid, que na fase de grupos ficou no grupo A, com Paris Saint-Germain, Shakhtar e Malmo. O Real Madrid passou em primeiro no grupo, com 16 pontos. E lá na temporada 15-16 nós estávamos começando a ver o Real Madrid do Zidane, cara, já que foi a primeira temporada em que ele treinou o clube, e o resultado já foi imediato. Nas oitavas o Real venceu a Roma em casa por 2-0, e fora de casa também por 2-0, somando então 4-0 no agregado, com Cristiano Ronaldo marcando um gol na ida e também um gol na volta. Nas quartas teve aquela clássica virada contra o Wolfsburg, onde o Real começa perdendo por 2-0 no primeiro jogo e o Cristiano Ronaldo resolve chamar toda a torcida para comparecer ao Bernabéu no jogo da volta, dizendo que seria algo mágico. Será uma noite perfeita, será mágica, com vosso apoio, nós outros jogadores dentro do campo vamos dar o máximo e vamos passar a eliminatória. Hala Madrid! Em pleno Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu por 3-0, com 3 gols do Cristiano Ronaldo, conseguindo então a remontada necessária, mas que já era esperada, né? Porque o Real Madrid era muito mais time que aquele Wolfsburg. Nas semifinais, o Real Madrid pegou o Manchester City, que ainda não era comandado por Guardiola. O resultado então foi um empate em 0-0 no primeiro jogo e uma vitória magra de 1-0 no segundo, com gol contra do Fernando. E na grande final, um clássico da cidade espanhola, o Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Cara, já falei 1 milhão de vezes sobre esse jogo aqui no canal, velho, mas o que você precisa saber é que o Real Madrid venceu o jogo. Na verdade não venceu, né? Terminou empatado em 1-1 e conseguiu ganhar nos pênaltis. Quem marcou o gol do Real foi o Sérgio Ramos, logo no começo do jogo, e quem marcou o gol do Atlético foi o Carrasco, que conseguiu empatar no segundo tempo. Também foi nesse jogo que o Griezmann acabou perdendo um pênalti, né? Ele teve a chance de empatar o jogo quando o Real Madrid vencia por 1-0, mas acabou desperdiçando. Sorte dele que o Carrasco conseguiu empatar depois e acabou limpando a barra dele por lá. E nas penalidades, o Real Madrid conseguiu converter todas as suas cobranças. Já pelo lado do Atlético, o Juan Fran acabou desperdiçando. Cristiano Ronaldo então bateu o último pênalti, converteu e levantou a taça para o Real Madrid. Real Madrid campeão e Cristiano Ronaldo eleito o melhor jogador da Champions em 2016. Detalhe que ele também foi o artilheiro, com 16 gols marcados. Avançando para o ano seguinte, o vencedor da temporada 16-17 foi Cristiano Ronaldo de novo, mano. E por incrível que pareça, cara, dessa vez o Real Madrid passou em segundo, já que o Borussia Dortmund surpreendeu a todos e conseguiu o primeiro lugar no grupo. E nas oitavas, o Real pegou o Napoli e venceu por 3-1 nos dois jogos, totalizando um 6-2 no agregado. Nas quartas, um jogo duríssimo contra o Bayern. Na ida, o Real venceu fora de casa por 2-1, com 2 gols do Cristiano. E na volta no Santiago Bernabéu, venceu por 4-2, com direito ao hat-trick do Cristiano Ronaldo, mano. Ele que tinha passado as oitavas de final em branco, agora já estava com 5 gols em 2 jogos de eliminatórias. Nas semis, o Real Madrid avançava para enfrentar novamente o Atlético de Madrid, onde vencem o primeiro jogo por 3-0. E adivinha? Sim, mano, mais um hat-trick pro Cristiano. 2 seguidos, cara. Já no jogo da volta, no Vicente Calderón, o Real Madrid perdeu por 2-1, mas avança para a final com um agregado de 4-2. Até que na grande final, o Real Madrid enfrentava a Juventus, que também vinha bastante embalada na competição. Mas acabou dando o Real Madrid mais uma vez, cara, em uma vitória larga de 4-1. E adivinha? Mais 2 gols pro Cristiano Ronaldo, velho. Dessa vez não foi um hat-trick, pelo menos, né? Foi só 2. Sendo um deles esse gol maravilhoso aqui, cara, pegando a bola de primeira e botando no cantinho do Buffon sem dar chance para defesas. Real Madrid campeão novamente e Cristiano Ronaldo mais uma vez sendo eleito o melhor da Champions. E também o artilheiro, dessa vez com 12 gols. Mas antes eu tenho aqui a bordo grande parceiro do canal e patrocinador desse vídeo, no caso, a AMB. Para você que não conhece, a AMB é a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. Por lá você tem diversas opções de ativos digitais para começar a investir. E caso você seja aquele investidor mais conservador, que não manja muito de cripto e não quer se aprofundar muito, lá você também
também vai ter diversas opções de renda fixa, onde você vai saber exatamente quanto vai ganhar, quando vai ganhar e quanto precisa investir. Então, resumindo, cara, eles têm ativos para qualquer um, seja dos iniciantes até os mais experientes. E agora estamos no mês de setembro, que pra galera que já é acostumada a investir, é conhecido como Setembro Vermelho. A gente usa esse termo porque setembro é um mês historicamente de baixa no Bitcoin. Isso significa que você vai ter um preço mais acessível para investir e vender no futuro por um valor muito mais alto. Ou seja, é mais uma ótima oportunidade para você começar a investir. E sabendo disso, a MB já fez a campanha perfeita para você. Basta você escanear esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acessar o link que está na descrição desse vídeo, criar a sua conta, fazer um depósito mínimo de R$50 e começar a investir. Logo depois disso, a MB devolve R$25 para sua conta para você investir como quiser na própria plataforma. Então, cara, não perde tempo porque o mês é excelente e as oportunidades são melhores ainda. Certo? Tá aqui o QR Code na tela, tá o link na descrição. Quanto antes você começar a investir, mais cedo você garante o seu futuro, ok? Agora sim, vamos voltar pro vídeo. Mantendo o ritmo, temporada 17-18. E dessa vez, o vencedor foi Luka Modric. Olha, cara, aqui já começa as bizarrices da UEFA, tá ligado? Pra mim, não tem explicação pro Modric ter ganhado esse prêmio. Se liga, você vai entender. O Real caiu no grupo H e, mais uma vez, passou em segundo, já que o primeiro foi o Tottenham. Aqui o Real tava passando por aquela fase que ninguém acredita mais, tá ligado? Eles já tinham ganhado 2 seguidas, então parecia que era só questão de tempo pra eles perderem a qualquer momento, velho. Até porque parecia impossível qualquer time no mundo ganhar 3 Champions League seguidas, mesmo sendo aquele Real Madrid. E aí, de cara, o Real Madrid pega nas oitavas de final o Paris Saint-Germain, que naquela época era a primeira temporada de Neymar e Mbappé no time. Então aqui no Brasil a torcida era em peso pro PSG, cara. Ninguém aguentava mais ver o Real campeão, já tava ficando chato e também muita gente torcia por causa do Neymar, né? Naquela época o Neymar ainda não tinha nem metade do hate que ele passou a ter depois da Copa de 18, de 22 e tal, e de algumas atitudes que ele teve extracampo. Isso aí não envolve o vídeo de agora, né? O que importa é isso, cara. Naquela época o Neymar ainda era unanimidade aqui no Brasil e todo mundo amava o cara. A gente só queria ver ele ser bola de ouro, quem sabe levantar a primeira Champions do Paris Saint-Germain, tá ligado? Então a torcida era muito grande pros caras. Mas o resultado mesmo deu Real de novo, cara. Meteu um 3-1 no primeiro jogo no Bernabéu, com 2 gols do Cristiano, e na volta Neymar havia tido sua primeira lesão grave no PSG, desfalcando o time e facilitando ainda mais a vida do Real Madrid, que foi até lá na França e meteu mais uma vitória. Agora um 2-1 com o gol do Cristiano Ronaldo e o outro do Casemiro. Nas quartas de final, o Real Madrid pegou a Juventus e no jogo de ida na Itália meteu um 3-0, com mais 2 gols do Cristiano, sendo um deles aquela bike histórica. O terceiro gol foi marcado por Marcelo, que também foi um baita de um gol, tá? É que aqui a bicicleta do Cristiano Ronaldo acabou dando uma ofuscada nele, mas é um baita de um gol. Agora no jogo da volta, moleque, a Juventus cresceu muito pra cima do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, cara, chegando a fazer 3 gols, meteu um 3-0, irmão. Só que aí no finalzinho, sempre uma bruxaria tem que acontecer no Santiago Bernabéu, né, mano? É impressionante, velho. Pênalti para o Real Madrid no apagar das luzes e no mesmo lance, o Buffon ainda foi expulso por reclamação, cara, o que resultou no Cristiano Ronaldo batendo o pênalti no último minuto e classificando o Real Madrid para a semifinal da Champions League. Nas semis, o Real agora enfrentou o Bayern de Munique de novo. E o primeiro jogo foi disputado na Alemanha, onde o Real venceu de virada por 2-1, com gols de Marcelo e Asensio. E aqui sempre vale a pena ver de novo esse domínio do Marcelo, tá? É muito satisfatório. No jogo da volta no Bernabéu, o Bayern foi pra cima com tudo e quase teve o seu prêmio, velho. Mas acabou fracassando porque, né, no Santiago Bernabéu a bruxaria rolava solta. Então, o goleiro deles acabou fazendo essa pataquada que você tá vendo aí nos pés do Benzema, cara. Enfim, mano, os caras conseguiram meter 3 seguidas, tá? O Real Madrid venceu por 3-1 em uma das noites mais esquisitas da história da Champions. Esse também é um jogo que eu já falei várias vezes aqui no canal, mano. Já tô de saco cheio de lembrar aqui o que o Karius acabou cometendo nesse jogo, né? O pane mental que ele teve, a frangada no chute do Bale, a bike histórica também do Bale, a entregada que ele deu nos pés do Benzema. Cara, tudo nesse jogo é esquisito e, enfim, eu não vou nem ficar comentando sobre aqui, que vocês já sabem já, né? O que importa é que o Real Madrid venceu mais uma vez. E depois de uma temporada absurda do Cristiano Ronaldo, momentos decisivos do Benzema e uma bike histórica em plena final de Champions do Gareth Bale, o eleito melhor jogador da Champions League foi o Modric. Pois é, mano, eu falei que era esquisito e também, ó, não me pergunte por quê, que eu não vou saber explicar, cara. Se você perguntar pros caras da UEFA, nem eles vão saber dizer o porquê o Modric venceu. A verdade é essa, não que ele não tenha jogado bem, tá? Esse, inclusive, foi um dos melhores anos da carreira do Modric, já que, inclusive, ele foi até bola de ouro, né? Algo bem forçado também, mas tá lá, tá na história. Foi bola de ouro. Temporada 18-19. Agora, finalmente, sem o Real Madrid. O vencedor da Champions foi o Liverpool. E quem levou o troféu de melhor jogador da Champions foi Virgil van Dijk. E aqui um caso raro, mas assim, raríssimo, mano. Um zagueiro levando o prêmio de melhor jogador da Champions. E aqui eu acho que foi mais pra coroar mesmo a temporada incrível que o Van Dijk fez pelo Liverpool, cara. Ele chegou a um ponto da
temporada em que ele estava 65 jogos sem sofrer um drible, mano. Você imagina isso, cara? Tu ser um zagueiro disputando a melhor liga do mundo, toda hora jogando partidas de alto nível, disputando Champions e ficar 65 jogos sem tomar um drible. E aqui tem muita gente que confunde, tá? Não é que ele ficou 65 jogos sem ninguém passar por ele. Não, não é isso. Ele ficou 65 jogos sem tomar um drible, sem ser driblado, entendeu? Por exemplo, alguém chegar, dar uma caneta nele e pegar do outro lado, sabe? Passou por ele com o drible, ou dar um chapéu nele e passar. E isso não aconteceu, ele conseguiu ficar aí essa marca incrível de mais de 60 jogos. É realmente bizarro. Então não é dúvida pra ninguém que ele tava vivendo ali o auge da sua carreira, entre o final de 2018 e o começo de 2020. Demorou bastante tempo, cara. Ele foi de longe o melhor zagueiro do mundo aí por uns 2 anos com tranquilidade. E claro, finalmente chegava a vez do Liverpool do Klopp vencer a Champions, já que eles tinham batido na trave um ano antes, quando perderam para o Real Madrid, mas agora na temporada 18-19 o Tottenham não conseguiu segurá-los. E aqui nem vale a pena lembrar daquela final sonolenta entre o Liverpool e o Tottenham, cara. Só que o que importa a gente saber é que o Liverpool venceu por 2-0. Com um gol marcado por Salah de pênalti e outro por Origi no final do jogo. E detalhe que esse prêmio também poderia facilmente ter sido entregue pro Messi, tá? Inclusive ele ficou muito perto de ganhar outra tríplice coroa, e essa seria toda na conta dele, porque o elenco do Barça naquela época já era bem envelhecido, então ele tava fazendo praticamente tudo sozinho dentro de campo. Também foi nessa mesma temporada que ele fez aquele golaço lá no Alisson, né, de falta. Nossa, cara, que falta maravilhosa, só de lembrar, velho, o Alisson se esticando todo e não conseguindo pegar, porque foi no ângulo, era um único ponto ali que não tinha como pegar. Mas mesmo tendo uma atuação dessa contra o Liverpool, na partida seguinte, ele tomou a virada pra 4-0, né, velho? Aí complica demais. Como esquecer daquele gol bizarro de escanteio, cara? Aquilo não acontece nem na Série B aqui do Brasileirão. Então, foi merecido. Virgil van Dijk eleito o melhor jogador da Champions na temporada 18-19. Avançando então para a temporada 19-20, onde o vencedor foi Robert Lewandowski. E olha, cara, aqui eu tenho quase certeza que essa é unanimidade pra todo mundo. E aqui eu arrisco dizer que quando você escuta o nome do Lewandowski, você automaticamente lembra dessa temporada. O Bayern estava simplesmente passando o cerol em todos os times que apareciam. Um agregado de 7-1 no Chelsea nas oitavas, uma sapecada no Barça de 8-2 nas quartas, nas semi um 3-0 no Lyon, até que na final pegaram o Paris Saint-Germain do Neymar e do Mbappé, que finalmente havia conseguido chegar longe na competição, e aqui foi bem diferente, porque foi um jogo mais complicado e aberto. Mas mesmo assim, o Bayern ainda venceu com gol de Coman de cabeça. E foi assim que o Bayern de Munique venceu a Champions League e o sextete no ano. Lewandowski deixou 15 gols nessa edição de Champions, sendo o artilheiro isolado e o jogador mais desequilibrante da competição. O cara tava no prime, rapaziada, não tenho o que discutir aqui. Lewandowski campeão da Champions League e eleito o melhor jogador da competição em 2020. Muito merecido. Avançando agora para o ano de 2021. O vencedor foi brasileiro, cara. Quer dizer, brasileiro e italiano, né? Jorginho. E aqui, cara, ele foi premiado pela sua temporada incrível com o Chelsea. E não foi nem só pelo Chelsea, né? Já que ele também foi campeão da Euro com a Itália, chegou a ficar no top 3 da Bola de Ouro e venceu o prêmio de melhor jogador da Europa, mano. É, irmão, ele realmente tava vivendo ali o seu auge físico e técnico, né? Quem não lembra aí do Jorginho batendo os pênaltis e humilhando os goleiros, pô? O cara lançou a frieza e a aura antes de ser modinha falar esses termos, tá ligado? Dito tudo isso, olha, rapaziada, eu vou ser sincero aqui, ok? O Jorginho foi muito importante para o título da Champions que o Chelsea levou. Isso aí, eu acho que todo mundo que assistiu os jogos sabe que é verdade e não tem como negar. Mas eu ainda acho que o Kanté merecia mais do que ele. O francês estava em todo lugar no campo, cara, sendo sem dúvidas a temporada de auge dele. Era uma peça crucial para o funcionamento daquele time e principalmente na final, meu irmão, o que ele jogou foi uma loucura. Se eu não me engano, cara, ele inclusive venceu o prêmio de melhor jogador da final. Posso estar falando besteira aqui, tá? Eu vou pesquisar aí, vou pedir pro editor jogar na tela caso ele tenha vencido esse prêmio, mas eu acho que ele venceu sim, mano. E se não venceu, tá errado, porque o que ele jogou naquela final, meu irmão, ele foi muito importante, cara, já que o Chelsea abriu o placar, né? Foi um jogo contra o Manchester City, pra quem não lembra. Chelsea abriu o placar com o gol de Kai Havertz e se fechou totalmente, velho. Foi só controlar o jogo ali, não deixando o City criar, não deixando o City trocar passe, chegar próximo à sua área pra oferecer perigo. E quem foi muito importante pra poder manter esse estilo de jogo foi o Kanté, já que o cara parecia que tinha 10 pulmões, irmão. Ele tava em todo lugar do campo, roubava uma bola aqui, roubava a bola ali, conduzia, dava passe, interceptava, o cara fez de tudo, pô. Então, eu não teria dado esse prêmio de melhor jogador da Champions para o Jorginho, mesmo que ele tenha jogado muito naquela temporada, tá? Mas eu ainda acho
que o Kanté foi superior. Então agora eu quero saber, comenta aí pra mim, você daria pra quem? Pro Jorginho ou pro Kanté? Continuando, agora na temporada 21-22, o vencedor foi Karim Benzema. Olha, rapaziada, eu acho que essa versão do Benzema entra na categoria dos que ninguém discute o prêmio, porque pensa num cara que mereceu ganhar, irmão. Esse título da temporada 21-22 é aquele em que o Real Madrid jogou pior do que praticamente todo mundo, e mesmo assim conseguiu ser campeão, cara. E aqui é bem seguro de afirmar que sem o Benzema isso não teria acontecido. Ele brocou inacreditáveis 15 gols na edição, ficando só por 2 de empatar com o recorde do Cristiano Ronaldo, que são de 17 gols em uma única edição. E aqui nem dá pra falar que ele ficou farmando gol na fase de grupos, mano, porque a maioria dos gols dele foram em momentos decisivos. Nas oitavas, o Real Madrid pegou o PSG, perdeu o primeiro jogo na França por 1-0 com o gol do Mbappé, e no jogo da volta no Bernabéu estavam perdendo de novo, já que o Mbappé abriu 1-0 no placar aos 39 minutos. Sendo assim, cara, o PSG estava com 2-0 no agregado, e só faltava 45 minutos para classificar. Até que a mística começou a bater e com uma ajudinha do Donnarumma, o Benzema brocou 3 gols e virou o jogo, classificando o Real Madrid. Hat-trick em plena oitava de final de Champions League contra o Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé e Messi. Tá bom ou tá ruim? Nas quartas, o Real Madrid pegou o Chelsea. E no primeiro jogo na Inglaterra, mais um hat-trick do Benzema. Olha que loucura, irmão. 2 hat-tricks em sequência. Um nas oitavas e um nas quartas. No jogo da volta, o Chelsea consegue também aplicar 3 gols. Mas o Rodrigo marca diminuindo para 3-1 e o Benzema aparece no apagar das luzes para marcar mais um, classificando o Real Madrid no agregado de 5-4. Na semifinal, o Real pegou o Manchester City. E no primeiro jogo na Inglaterra, o City vence por 4-3. Mas o Real Madrid caiu atirando, cara, já que o Benzema deixou 2 gols, sendo um deles uma cavadinha, e o Vini também deixou o dele, o que ajudou a diminuir o placar e levar a esperança para o Bernabéu. E foi na partida de volta que a gente teve toda aquela loucura lá envolvendo o Rodrigo, marcando no finalzinho, né, aquele gol de cabeça. Uma assistência também do Benzema pro primeiro gol do Rodrigo. Até que na prorrogação o Benzema sofre um pênalti, cara, onde ele mesmo bate e classifica o Real Madrid para a grande final da Champions League. Na grande final contra o Liverpool, Benzema também marcou, mas estava impedido, então não conta, né? O Real Madrid venceu por 1-0, com gol de Vinícius Júnior e uma noite iluminada do Courtois, que fechou o gol e salvou o resultado. E aqui não tem o que discutir, né, rapaziada? O Benzema acabou com a temporada, sendo inclusive bola de ouro também naquele ano. Real Madrid campeão na temporada 21-22, e Karim Benzema, o melhor jogador da Champions League. Avançando então para a temporada 22-23, onde o vencedor foi o Rodri. E calma, mano, lá na temporada 22-23, o Rodri realmente mereceu vencer esse prêmio. Eu não vou cravar aqui que é unânime, porque teve um cara do time dele que jogou muita bola e também merecia. Mas não é nenhum absurdo dar esse prêmio pro Rodri, tá? Diferente da bola de ouro que aconteceu no ano seguinte, nessa temporada, em 22-23, o Rodri realmente jogou muita bola. Então assim, eu entendo o Rodri ter ganhado, mas ao mesmo tempo eu também acho que o Haaland poderia ter levado esse prêmio. O Cometa foi o artilheiro da competição com 12 gols, porém aqui tem algo que pode ter pesado contra ele, porque nos 2 jogos da semifinal contra o Real Madrid, o Haaland passou em branco, e na grande final contra a Inter de Milão, ele não fez absolutamente nada, cara. Diferente do Rodri, que marcou o gol do título, né, já que o Manchester City venceu somente por 1-0. E não foi qualquer gol não, tá? Foi um baita de um gol, inclusive. Parando pra analisar, cara, mesmo que o Haaland tenha feito 12 gols na competição, o que é muita coisa, quando a parada realmente apertou, quem decidiu foi o Rodri, né? E claro, somando a segunda final com as atuações dele em praticamente todos os jogos, mano, o cara realmente mereceu levar esse prêmio. O City alcançou a sua glória máxima, sendo campeão da Champions League 22-23, com o Rodri sendo eleito o melhor jogador da competição. Avançando agora para a penúltima edição do vídeo, temporada 23-24, onde Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador da Champions League. Olha, rapaziada, aqui no ano passado eu lembro que tinha muita disputa entre o Vini Júnior e o Bellingham, principalmente porque o Bellingham fez um começo de temporada absurdo lá no Real, cara. O impacto dele já foi imediato. Ele chegou, mudou o nível do time ali no meio campo e muitas vezes no ataque, cara, já que o Bellingham fez muito gol no começo da temporada. Só que aí, conforme as coisas foram afunilando, foi chegando nos momentos decisivos da Champions, e o Vini Júnior só foi crescendo cada vez mais, com atuações incríveis, incluindo gol nas oitavas contra o Leipzig, 2 assistências contra o City nas quartas, em mais um duelo entre eles, 2 gols fora de casa contra o Bayern de Munique nas semifinais, sendo um deles esse golaço aqui com um passe, inacreditável do Toni Kroos, né, mano? Pelo amor de Deus. Com direito também a uma atuação bizarra no jogo da volta no Bernabéu, mesmo que ele não tenha marcado gol. E a regra é clara, né? Se o Vinícius Júnior joga uma final de Champions League,
ele decide. Real Madrid contra Borussia Dortmund. E lá estava Vinícius Júnior para mais uma vez fechar o caixão. Nessa final, o Real venceu por 2-0, com o primeiro gol sendo marcado por Carvajal de cabeça e o segundo pelo Vini, com uma batida linda de perna esquerda. E ali naquele momento foi uma coroação de todo o esforço do Vini, porque naquele momento em 2024, conforme ele ganhando cada vez mais evidência, decidindo mais jogos, mais ele era visado e principalmente atacado. Passou por diversos casos de racismo, pessoas discriminando ele por todo lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, né, mano? Infelizmente. Mas lá em 2024, naquela final, serviu principalmente para mostrar o tamanho do Vini pro futebol mundial. Vinícius Júnior conquistava então pela segunda vez o troféu da Champions League, agora sendo a sua primeira como camisa 7 do Real Madrid. Então, sendo a principal referência do time, Vini Júnior leva o título com o Real e é eleito o melhor jogador da Champions na temporada 23-24. Até que finalmente chegamos nos atuais campeões e no atual detentor do troféu de melhor jogador da Champions League. O Paris Saint-Germain finalmente vence a Champions e o Dembélé foi eleito o melhor jogador da competição. Olha, cara, aqui eu tenho dois pontos de vista. O primeiro é muito simples. O título do Paris Saint-Germain foi muito merecido. Isso é incontestável, ok? Foi o time que mais cresceu no mata-mata, eliminando o Liverpool em Anfield nas oitavas de final, venceu o Aston Villa nas quartas de final, o Arsenal foi molestado nas semifinais, cara. Em nenhum momento do confronto passou a sensação de que eles poderiam vencer. Porra, mano, afinal, nem se fala. 5-0 em plena final de Champions, cara. A Inter de Milão, que só queria levar alegria pro seu povo, tomou a maior goleada da história das finais de Champions. E o Dembélé foi o jogador-chave pra isso, porque mesmo nos jogos em que ele não marcava gol, a participação dele no jogo era muito grande. Ele, sem dúvidas, é o jogador que foi mais transformado pelo Luis Henrique, cara. Passou ali de um atacante preguiçoso que vivia lesionado pra ser um soldado do Paris Saint-Germain. Mas eu ainda acho que o jogador que merecia esse troféu seria o Rafinha. O brasileiro foi extremamente decisivo nos jogos do Barça, marcando 13 gols na Champions League. Tem hat-trick contra o Bayern de Munique, virada incrível contra o Benfica, gol contra a Inter nas semis. Ele brocou em quase todos os jogos que disputou, mano. Mas uma coisa acabou pesando muito, cara, que foi o fato do Barcelona não ter chegado na final. E a Inter de Milão, que foi o time responsável por eliminar o Barça, tomou 5 pro Paris Saint-Germain. Então, fica complicado, né? Então, pensando por esse lado e levando em consideração também toda a temporada que o Dembélé e o Paris Saint-Germain fizeram, mano, dá pra entender o motivo, né? Dembélé, então, fecha a nossa lista dos últimos 10 vencedores do prêmio de melhor jogador da Champions League. Começando com o CR7 lá na temporada 15-16 e finalizando com o Dembélé na temporada 24-25. O jogador que mais venceu nos últimos 10 anos foi Cristiano Ronaldo, que levantou esse troféu de melhor jogador da Champions 2 vezes. E vamos falar real, rapaziada, era pra ser 3 vezes, né? Aquela do Modric em 2018, porra, é inaceitável. E é isso, rapaziada. Esse foi mais um vídeo aqui do canal e eu vou estar deixando aqui do lado pra você escolher qual você quer assistir. A minha lista das melhores finais da Champions, no caso essa aqui é a minha lista mesmo, tá? Foi eu que fiz, de acordo com a minha opinião. E também mais um vídeo aqui que o YouTube vai te recomendar porque ele acha que você vai gostar desse vídeo. Então é isso, você tem aí duas opções pra continuar assistindo vídeos por aqui. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal pra não perder os próximos e até o próximo vídeo. Fui!